TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Olá! No TCM na TV de hoje falaremos sobre tecnologia da informação e como ela contribui para o desenvolvimento das atividades do Tribunal. Para falar sobre esse assunto, convidamos Adalberto Ribeiro, diretor de Tecnologia da Informação do TCM. Olá, Adalberto. Olá. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Adalberto, como a tecnologia pode contribuir na atividade de fiscalização dos tribunais de contas? Hoje a tecnologia tem um papel fundamental dentro dos tribunais, principalmente, porque o trabalho que é desenvolvido pelo tribunal gera muita informação. Através do SIM, que é o Sistema de Informações Municipais, a gente recebe mensalmente uma carga enorme de informações, de dados que precisam ser tratados. Então a nossa função hoje primordial é desenvolver ferramentas, adquirir ferramentas que possibilitem um acesso rápido, um acesso célere, e ao mesmo tempo de qualidade, que possibilite ao auditor de contas públicas ele poder tomar decisão mais fácil e mais rapidamente. Esse é o grande desafio hoje da tecnologia dentro dos tribunais de contas. Certo. Até o fim da década de 90, as informações prestadas pelos municípios ao TCM chegavam em papel. Qual é a situação encontrada hoje pelas prefeituras e câmaras municipais? Bem, no início dos anos 2000, o tribunal tomou uma decisão muito sábia. Ele já possuía o SIM, que era o Sistema de Informações Municipais, e ele passou a definir o SIM como única forma de prestação de contas. Então aí iniciou o primeiro passo para acabar ou minimizar a entrada de papel dentro do tribunal. No segundo momento, veio o processo eletrônico, que se iniciou agora no começo do ano. Então, em 2014, a gente já não recebe mais dos processos afins do tribunal, nós já não os recebemos mais em papel, recebemos apenas pelo meio eletrônico. O que é que isso propiciou? Isso propiciou que, no SIM, nós desenvolvemos o SIM Web, que hoje o gestor, o prefeito, de qualquer prefeitura e de Câmara Municipal, ele pode prestar conta através do SIM Web de qualquer localidade, inclusive fora do Brasil, porque é um sistema web, ele acessa, faz o upload das contas dele, sem precisar protocolar no TCM, sem precisar estar fisicamente no TCM. E o processo eletrônico da mesma forma, ele pode prestar a conta de gestão, pode prestar a conta de governo, sem precisar estar nas dependências do TCM. Isso gera uma celeridade, e uma tranquilidade para o gestor nesse sentido, porque antes ele ficava preso aos horários do TCM. Hoje, se o último dia de prestar contas for no dia 30, por exemplo, que no caso vai ser domingo, ele pode prestar contas até o dia 30, meia-noite. Esse fato não ocorria antes. O que é que acontecia? Ele teria que prestar conta até às 17 horas da sexta-feira, do dia 28. Então ele ganhou aí um prazo, o prazo dele se alargou, e a praticidade de você estar fazendo isso de qualquer local, da sua casa, da prefeitura, da Câmara. Isso, assim, dá uma celeridade, dá uma tranquilidade para o gestor de poder estar prestando contas sem ter nenhuma, digamos assim, interferência que não seja ele próprio. Então está tudo nas mãos dele para ele fazer da melhor maneira que ele puder fazer. Então, mensalmente, ele pode prestar contas pela web sem se preocupar com os horários, sem se preocupar com a localização, sem estar preocupado com os horários do tribunal, sem estar preocupado se lá no tribunal vai ter alguém naquele momento, vamos supor, para receber a conta dele, apesar disso nunca acontecer. Hoje ele trabalha no horário que ele quiser. Se ele quiser prestar conta às 2 horas da manhã, ele vai prestar conta às 2 horas da manhã. O tribunal disponibilizou essas ferramentas exatamente para facilitar, que é um dos nossos objetivos enquanto TI, é facilitar cada vez mais o trabalho do usuário. Muito bem. E o que muda com a chegada do processo eletrônico? O processo eletrônico é uma ferramenta assim, que hoje é fundamental, por alguns motivos. Primeiro, a questão, vamos dizer assim, a questão ecológica. A gente estanca, digamos assim, o aumento de papel dentro do tribunal.
Só para você ter ideia, com a entrada do processo eletrônico, o tribunal deixou de gastar esse ano de 2014, né, isso só o tribunal, sem falar o que os municípios gastam, né, somente o tribunal deixou de gastar algo em torno de R$600 mil de papel. Né? No segundo momento, o que é que a gente identifica? À medida que você diminui o volume de papel, você diminui a necessidade de ter profissionais para estarem carregando papel nos carrinhos. Né? Então, a gente começa a dar uma qualidade melhor de vida para esses profissionais. O profissional que hoje manuseia papel, e aí você manuseia papel novinho, ou manuseia papel de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, dependendo do tipo de processo, né, que está tramitando dentro do tribunal há um certo tempo. Esse papel tem mofo, esse papel tem grampo, esse papel tem poeira, esse papel tem acro. Então, tem uma série de condições a que esse papel se encontra que, digamos assim, prejudica o trabalho do servidor público. Então, assim, é uma série de vantagens desse ponto de vista, vamos dizer assim, ecológico e social. Do ponto de vista técnico, mais técnico, a gente garante uma celeridade maior, porque na hora que o gestor ele presta conta, ele apertou no botãozinho enviar, aquela prestação de conta ela já está automaticamente disponível para qualquer pessoa analisar. Inclusive o próprio cidadão, para ele fazer uso do controle social. Entendeu? Então, assim, as vantagens são enormes. A questão da segurança dessas informações. Hoje você tem um documento que ele é assinado com uma caneta, mas você não sabe de fato se foi aquela pessoa, que o prefeito, se foi o gestor que deveria ter assinado. Hoje a gente faz uso do certificado digital, que é o SCPF. Então eu tenho um certificado digital que eu tenho uma senha. Se não foi eu que o fiz, eu deleguei para que alguém o fizesse. Eu dei o cartão, dei a leitora do cartão ou token, conforme seja, e dei a minha senha. Então eu deleguei para alguém, a responsabilidade é minha. Isso fica, digamos assim, do ponto de vista tecnológico e jurídico, isso fica mais ajustado. Né? Fica mais fácil de você, digamos assim, julgar que aquele documento de fato foi gerado pelo aquele gestor. Se não foi gerado por ele, ele delegou para que alguém o fizesse. É diferente hoje que eu posso pegar um documento, posso assinar, eu posso pegar uma assinatura de um documento que já existe, digitalizar e colar ali e vai funcionar da mesma forma. Hoje com certificado digital isso não existe mais. Então assim, são uma série de vantagens, além da própria celeridade do processo. Hoje, se eu tramito um processo para você, ele automaticamente está na sua caixa. Eu cliquei no botão, ele está na sua caixa para você poder trabalhar, né? Na sua caixa de entrada. Hoje, no papel não, eu tramito o processo, aí vai ter que vir alguém, para que esse alguém pegue esse processo, leve no carrinho, aí você vai validar se aquele processo é o que você está recebendo de fato, se não é. Ou seja, existe todo um trâmite temporal que pode demorar de um dia para o outro, e esse prazo às vezes é importante, dificulta todo o trabalho. Então as mudanças que trouxeram para o TCM, tanto para os gestores e para o cidadão? Para o cidadão, a principal mudança que eu vejo é a transparência. Como eu falei no início, hoje todo o processo está disponível para que o cidadão tenha acesso. Né? Esse acesso está na página do tribunal. Ele consulta o processo na íntegra. Todo o processo está lá. O que a gente precisa, na verdade, de fato, e isso é um trabalho que a gente pretende desenvolver a partir do próximo ano, é um trabalho de fomentar, né, no cidadão que ele busque essa informação. Que hoje nós ainda somos, vamos dizer assim, muito acomodados enquanto cidadão. Né? A gente não busca essa informação. A prestação de contas está lá, você tem de repente uma tomada de conta especial, tem uma provocação com aquele gestor, com aquele prefeito, seja o que for, mas não se acompanha, o cidadão não acompanha, o cidadão de fato não sabe. Se a mídia não estiver estampando isso no jornal, ninguém toma conhecimento. Né? Então hoje essa transparência que é o mais importante, né? É que dá a possibilidade do cidadão acompanhar de perto as contas públicas. Né? Além disso, a gente vai falar um pouco mais na frente, acredito eu, sobre a questão dos dados abertos do Portal da Transparência, que são outras ferramentas que o cidadão pode fazer uso. Muito bem. No próximo bloco, essa conversa continua. Não saia daí.
Há 2 anos, a gente teve um surto de dengue aqui na cidade. Centenas de pessoas ficaram doentes e algumas morreram. Foi aí que a gente percebeu que o combate à dengue deveria ser feito em parceria com as pessoas e a prefeitura, juntas. Você que é prefeito ou secretário de saúde aí na nossa cidade, pense no combate à dengue e convoque todos para eliminar os locais onde o mosquito se reproduz, não deixando água parada. Dengue. Se você agir, podemos evitar. O TCM na TV de hoje traz como assunto o uso à tecnologia da informação pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Eu converso com Adalberto Ribeiro, diretor dessa área no TCM. Adalberto, que recursos tecnológicos estão sendo adotados pelo TCM especificamente para aperfeiçoar a fiscalização? Bem, hoje o Tribunal desenvolve alguns projetos junto à Diretoria de Fiscalização. Existem 2 que são fundamentais, mas existem outros também que são importantes. Um deles é o próprio processo eletrônico, como a gente comentou há pouco. Isso vai dar uma celeridade muito maior dentro do trabalho da fiscalização, né? Mas dentro desse trabalho da fiscalização, existe um momento que é de suma importância, que é o momento em que a fiscalização, o auditor, ele precisa buscar informações dentro das prestações de contas, que aí vem do SIM, né, e da própria prestação de contas de governo, onde eles mandam mais informações, mais dados. E aí essas informações, elas precisam ter, digamos assim, uma busca célere, né? Precisa ter ferramenta que dê uma busca célere a essas informações. E aí nós adotamos, estamos em fase de implantação, acreditamos que até o final do ano nós concluímos, para 2015 a gente começar já com essa aplicação, que é uma ferramenta de Business Intelligence, né, que é o ClickView. É uma ferramenta que tem nos mostrado uma capacidade enorme de, digamos assim, de buscar esses dados, de minerar esses dados, é o termo técnico que a gente usa, mineração de dados, e gerar uma informação que seja rápida e, vamos dizer assim, íntegra, né? Para que o auditor ele possa, dispondo dessas informações, concluir mais rapidamente o trabalho. Uma outra ferramenta que nós também estamos desenvolvendo já há mais de um ano, é a manualização, o sistema que vem em cima da manualização do controle externo. O tribunal fez um trabalho há alguns anos atrás, onde ele, digamos assim, manualizou todos os procedimentos de fiscalização. E agora a gente pegou esse manual e estamos informatizando. O objetivo desse manual qual é? É facilitar o processo desde o início, onde se define o que vai fiscalizar, como se vai fiscalizar, qual município, qual secretaria, que tópicos vão ser fiscalizados. Então, esse sistema vai definir tudo isso, vai ser preenchido a partir do momento da fiscalização em loco, nos municípios, e vai acompanhar todo o processo. Vai chegar um determinado momento onde as informações do Manual do Controle Externo, desse sistema, vamos dizer assim, vão se entrelaçar, né, com as informações do processo eletrônico. E aí, essas informações vão dar uma capacidade ainda maior de concluir mais rapidamente os processos, de analisar mais rapidamente os processos. Então, esses são os mecanismos inovadores. Inovadores que nós estamos... Business Intelligence, né, o próprio processo eletrônico e a informatização do Manual do Controle Externo. Vai ajudar muito na praticidade do trabalho dos servidores. E nós temos ainda um outro ponto importante, né? Nós agora, esse ano, nós conseguimos fechar um convênio com a Receita Federal, onde nós passamos a ter algumas informações do imposto de renda de algumas pessoas. Que informações são essas? São informações cadastrais. Mas isso facilita muito, porque uma das dificuldades que o tribunal tem hoje é exatamente, às vezes, encontrar o gestor para fazer uma notificação. É você saber qual é o CPF do gestor. Porque no papel cabe tudo, né? Então eu posso colocar o CPF seu com o meu nome, ou vice-versa, né? Então, assim, infelizmente existem algumas situações que a gente se depara e a gente vai buscar. Será que o CPF é esse mesmo? Então hoje a gente acessa a base da Receita Federal e eu tenho condição de saber se aquele CPF de fato é do Adalberto, se aquele endereço que está ali de fato é do Adalberto. Porque aí eu vou na base do imposto de renda. Lógico que a gente só tem acesso a esses dados cadastrais, né? A questão
da prestação de contas do imposto de renda propriamente dito, não. Isso é uma informação sigilosa que a Receita Federal não passa para a gente. Bem. E para o cidadão, como o TCM está usando a tecnologia para estreitar a relação e oferecer serviços eficientes a esse público? Bem, o tribunal tem, durante esse ano, 2013, na verdade 2014, o tribunal trabalhou intensivamente fazendo encontros regionais, né, onde se aproveitava a oportunidade para disseminar essas tecnologias. Esse é um ponto muito positivo, onde a gente ia desde escolas de primeiro grau até universidades, mostrando quais eram as ferramentas que o TCM dispunha para que o cidadão possa fazer o famoso controle social, né? Então nós temos hoje todos os dados das prestações de conta dos municípios, eles estão em dados abertos. O que é que isso quer dizer? O que é que são dados abertos? Dados abertos são informações que possibilitam o cidadão, ou um técnico, ou um programador, acessar essas informações e, de posse dessas informações, tirar suas conclusões. Se o município, de fato, está utilizando aquele recurso para a educação como deveria, para a saúde, por aí vai. Um outro ponto importante que a gente tem trabalhado e tem intensificado é essa questão da transparência, né? Você ter acesso a todas as informações dos municípios. Isso é um trabalho que vem se intensificando ao longo do ano e acredito que em 2015 nós teremos algumas novidades a mais. Uma delas é que o nosso portal da transparência ele vai passar por uma reformulação, né? Vai ser todo reformulado e dentro do portal vai ter algumas funcionalidades de BI, do Business Intelligence. Para quê? Para que o cidadão, ele mais rapidamente, da mesma forma que o auditor tem essa informação mais rapidamente, o cidadão também possa ter essa informação mais rapidamente. Então, eu vou ter gráficos que facilitam essa análise, que facilitam essa identificação, onde o cidadão vai ter a condição de identificar e olhar e dizer, olha, essa prefeitura aqui ela não aplicou o que ela deveria aplicar com a educação, ou ela não aplicou o que ela deveria aplicar com segurança, com saúde. E aí ela vai fazer toda a análise. Ou que de repente ela aplicou um recurso, está falando de uma obra, que ele vai lá no local, verifica que essa obra não existe, ou essa obra não está, digamos assim, no patamar que deveria estar. Está dizendo aqui que já fez 80% e de repente não fez 20%, não fez 30%. Isso tudo vai facilitar, porque a gente sabe que a imagem fala muito mais do que 1000 palavras, né? Então a nossa ideia é dar essa contextualização dentro do portal, utilizando mais imagem, mais gráfico, para facilitar esse entendimento do cidadão. Bem, o TCM possui um rico banco de dados, com informações da gestão de todos os municípios cearenses. Que cuidados existem com a segurança dessas informações? Bem Esse delicado. banco, como na verdade você falou, tem dados dos municípios. Essas informações, elas são, digamos assim, devem ser de conhecimento público. Por isso elas estão lá nos dados abertos. Essa informação não é informação sigilosa. Pelo contrário, ela é uma informação que deve ter livre acesso por qualquer cidadão. Então a nossa preocupação hoje, de fato, é o que a gente chama de manter a integridade desse banco, né? Garantir que ninguém, digamos assim, que ninguém vá lá e danifique esse banco, vamos supor. Mas com relação à informação em si, os dados que estão lá, a nossa preocupação é exatamente o contrário, é que ele seja o mais acessado possível. Por quê? Porque o cidadão, uma vez acessando essa informação, ele tem condição de fazer, digamos, o trabalho que às vezes não dá para o tribunal fazer, que é estar fiscalizando, digamos, ali, passando um pente mais fino, né? É o que ele passou numa obra, viu no site que tinha uma obra que estava por concluir, ele passa lá, essa obra está longe de concluir. Como é que estão pagando, já estão praticamente concluindo o pagamento dessa obra? O cidadão tem mais condição de fazer isso do que o próprio tribunal, né? Isso na Europa é um fato extremamente comum. O cidadão olha, hoje na Europa, para você ter ideia, eles colocam câmeras, você clica num dados abertos desse, tem uma câmera filmando lá, o cara olha e diz assim, não, o cara está acompanhando como é que está sendo a evolução daquela obra, o cidadão, né? Então, hoje, a gente não tem essa preocupação com relação ao acesso à informação. A nossa preocupação é com relação a manter o banco íntegro dentro
da necessidade que o cidadão tem de buscar essa informação. Então, a nossa preocupação de fato é essa. Esse banco está ali para ser, outro termo que a gente usa na tecnologia, para ser consumido, para ser usado por quem tiver o interesse. No último bloco, o diretor de tecnologia do TCM fala um pouco mais sobre o que o tribunal tem feito nessa área. Até já! Pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a Defensoria Pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos. Quando você coloca o seu nome em algo, vira compromisso. Desde que foi criado, o Conselho Nacional de Justiça trabalha para assegurar mais transparência, agilidade e eficiência ao judiciário brasileiro. Dentre os compromissos assumidos para este ano, está o de julgar todos os processos que entraram na Justiça até o final de 2006. Esse é um compromisso meu, oficial de Justiça Melquiades e de todo o Judiciário com você. O TCM na TV recebe hoje o diretor de Tecnologia da Informação do TCM, Adalberto Ribeiro. Nesse último bloco, ele continua a falar com a gente sobre os investimentos que o tribunal tem feito na área. Adalberto, como esses dados podem ser acessados pelo cidadão? Bem, os dados do TCM eles podem ser acessados de várias formas. Desde uma solicitação formal junto ao TCM, ou seja, o cidadão pode ir lá no tribunal e protocolar uma solicitação para verificar uma informação. Caso ele tenha mais dificuldade, digamos assim, do acesso via web, via o portal do tribunal, ou ele pode acessar via o site do tribunal. Se a gente acessar o site do tribunal, a gente vai ver que existe uma coluna na direita, onde estão ali todos os serviços que o tribunal presta. Desde localização, processo, saber quem foi que prestou contas do SIM, saber as pautas, as atas, tudo praticamente que o tribunal dispõe de serviço, está naquela aba lateral ali. Com fácil acesso, a gente procurou sempre trabalhar e desenvolver uma tecnologia que fosse acessível mesmo ao cidadão mais leigo. Que de posse daquela tela, vamos dizer assim, ele tivesse condição de ler e identificar o que é que o sistema está solicitando para ele, para que ele tenha como retorno as informações. Mas o nosso acesso hoje, ele é muito baseado na questão da transparência, no portal da transparência. É onde a gente entende e a gente registra, porque a gente tem um sistema de estatística por trás do portal, é através do portal da transparência. O portal da transparência é que é, digamos assim, o campeão de acesso. E depois né? um banco de dados abertos, né? Exatamente, depois os dados abertos, porque os dados abertos aí já é uma parcela menor, na verdade era para ser a parcela maior, eu entendo assim, mas ainda é uma parcela menor por conta dessa falta de fomento que existe por parte do cidadão. O cidadão, às vezes, ele acessa a informação, mas ele não tem a curiosidade de pegar essa informação para comparar com outro município. Olha, o município A utilizou tantos R$1.000 para a educação esse mês. Quanto foi que o município que tem um tamanho equivalente utilizou? Foi o mesmo? Foi o mesmo percentual? Ele não tem essa curiosidade, né? Na Europa, o que é que acontece hoje? Na Europa, o cidadão acessa a informação, toma posse dessa informação, desenvolve aplicativos e distribui para que a população acompanhe, deixa aberto para que a população acompanhe. Então, tem cidades inteiras que, através de um aplicativo desenvolvido por um cidadão, né, ele consegue acompanhar, quase que online, toda a aplicação dos recursos públicos daquele município. Isso não foi desenvolvido pelo tribunal, não foi desenvolvido por um outro órgão público, não. É um cidadão que acha interessante fazer esse acompanhamento e desenvolve. E aí vai desde a aplicação do órgão público, digamos assim, ao trânsito daquele município, desenvolve aplicativo onde você identifica como é que está o trânsito, desenvolve aplicativo para você saber como é que
aonde é que está o ônibus que você precisa pegar para sair de um local e ir para o outro, né? E ele ainda tem uns que ainda são mais detalhistas, que diz, olha, em 2 minutos o ônibus tal, da linha tal, está passando na sua parada de ônibus. Isso tudo são cidadãos que desenvolvem aplicações em cima desses dados abertos. Isso é o que a gente tenta aqui no Brasil, né, desenvolver. Nós estamos muito longe disso, mas eu tive uma palestra com um francês há 2 anos atrás, que ele disse que quando chegou no Rio foi a maior dificuldade que ele teve na vida dele. Ele veio morar aqui porque lá na França você quer sair de um canto para o outro, você pega o seu smartphone e descobre tudo. Isso aqui o cara disse, não, rapaz, para sair daqui do Botafogo, para ir para o Flamengo, você vai pegar a linha 233. Aí o cara foi e disse, mas ó, se você estiver muito cheio, você pode pegar 235 também. Aí o cara tem que ficar decorando o número da linha dos ônibus. Então, assim, era uma coisa assim, meio que ele disse, era uma coisa surreal para mim. Então ele disse que passou até se acostumar a andar no Rio de Janeiro, ele disse que levou uns 6 meses. É isso que a gente precisa desenvolver no Brasil, né? É o acesso a essas informações e utilizar essas informações. Não só ter acesso, mas utilizar essas informações para que o cidadão tenha, digamos assim, um acompanhamento e até um dia a dia melhor. Você tem como propiciar um dia a dia melhor em cima das informações que estão disponíveis nos portais dos órgãos públicos, tanto das prefeituras, dos municípios, como do próprio Estado. Adalberto, que planos o TCM tem para os próximos anos na área de tecnologia? Bem, a gente tem alguns planos. Já mencionei alguns, mas existem alguns que são mais importantes. A gente precisa trabalhar o SIM, né? O SIM, hoje ele se encontra numa plataforma tecnológica já um pouco ultrapassada. Então a gente precisa evoluir o SIM para uma plataforma web, para um banco de dados mais moderno, né? Que nos dê, digamos assim, mais tranquilidade e que possibilite ainda um acesso melhor do que o que a gente tem hoje, né? Hoje o tribunal fecha convênios com várias entidades, com vários órgãos públicos, para que eles tenham acesso a essas informações. Se esse sistema tivesse hoje num ambiente web, né, esse acesso seria, digamos assim, muito mais facilitado, né? Hoje ainda precisa haver, vamos dizer assim, uma burocracia no sentido, eu estou precisando dessa informação, aí tu me manda, aí daqui a um mês eu digo, ó, vamos mecanizar isso aí, vamos automatizar isso aí. Então daqui a um mês, todo mês tu me manda essa informação. Ao passo que eu tivesse um sistema web, eu daria lá um usuário, uma senha, o órgão público teria acesso àquelas informações, como eu falei, são públicas, né? Então a gente precisa evoluir o SIM, né? Essa questão tecnológica, e evoluir o SIM também na questão do negócio, né? O SIM, hoje, ele busca dados de várias áreas dentro da administração pública, mas precisa, essas informações, esses dados precisam estar sempre evoluindo, sempre melhorando, e a gente precisa estar acrescentando novos dados, né? É importante falar uma coisa com relação ao SIM, porque, estou sempre falando que esses dados são públicos, né? E esses dados são dados da prefeitura, o tribunal, em momento algum, o tribunal tem autorização para manipular esses dados. Quando eu digo manipular, é alterar, incluir, excluir informação, né? Esse trabalho ele só é feito de uma única forma. O município entra com o processo junto ao tribunal e solicita essa alteração. Ele me manda uma mídia e eu, de posse daquela mídia, eu executo aquele trabalho e dou um relatório para ele de retorno, né? Então, assim, isso é bom que fique claro, porque às vezes o cidadão ele não entende que essas informações não são do tribunal, essas informações são do município, né? E se aquela informação está ali, é porque o município nos encaminhou, é responsabilidade do município, não é responsabilidade do tribunal, né? Esse é um ponto importante. Um outro projeto que a gente precisa, e aí esse é continuar e evoluir, é o processo eletrônico. A gente precisa fazer uma manutenção, que a gente chama de manutenção evolutiva do processo eletrônico. É manter o que já foi desenvolvido durante 2013, 2014 e evoluir para que os novos processos que ainda não estão no processo eletrônico, para que eles sejam também automatizados,
Isso vai desprender um certo, digamos assim, suor da gente, né? Um trabalho árduo, que tem que fazer todo um trabalho de levantamento, e aí a gente aproveita para ver o que é que tem de excesso no processo, para a gente poder minimizar esse fluxo. É um trabalho árduo, mas que é um trabalho que tem sido gratificante. E o próprio BI, né? O BI é uma tecnologia que a gente lá no tribunal, a gente está aprendendo, vamos dizer assim, né? A gente conclui a implantação dele agora no final de 2015, aliás, no final de 2014, mas 2015 a gente começa, digamos assim, a trabalhar com ele, começa a aprender, e aí à medida que você vai aprendendo, você vai descobrindo uma série de situações que você precisa estar melhorando, precisa estar evoluindo. É um trabalho constante, né? Um trabalho que a gente chama de PCP, né? Um trabalho de evolução constante, onde a gente analisa, tá bom, não tá, tem que melhorar isso aqui. Que a cada dia você vai enxergando, à medida que você vai aprendendo, você vai enxergando que você pode melhorar cada dia mais. Então, assim, esses projetos são os principais para 2015, 2016 a gente poder trabalhar. Vão surgir outros mais de menor porte, com certeza. Que bom, Adalberto. Muito obrigada pelas suas informações. Fica à vontade para fazer as considerações finais. Bem, a gente só queria dizer que tem sido um prazer trabalhar no tribunal nesses quase 4 anos. Agora em dezembro eu estou completando 4 anos frente à diretoria de tecnologia, né? Agradecer o apoio que a gente recebe do tribunal, porque a gente de tecnologia, a gente é meio, vamos dizer assim, meio agitado, né? Acelerado, a gente está pensando, a gente está fazendo uma coisa aqui, está pensando como é que vai melhorar aquela coisa daqui a 6 meses. E cada dia mais esses times, né, eles se encurtam, e a gente precisa estar atento a isso, né? Tá sempre se adequando às regras do órgão público, de orçamento, mas tem sido muito importante o trabalho com o tribunal, principalmente no apoio do presidente Francisco Aguiar e do Juracy Muniz, né? Tem nos apoiado bastante, tem nos compreendido, tem nos auxiliado, né? Esse ano nós ganhamos um novo espaço, que a gente tinha um espaço que era bem reduzido, as pessoas ficavam assim meio coladinhos um no outro. Hoje nós temos um novo espaço que nos dá uma tranquilidade para se trabalhar dentro de uma área de TI, que precisa uma área que a gente precisa ter concentração, precisa ter atenção. Então, é agradecer mesmo por esses 2 anos, né, que a gente trabalhou a mais aí no governo, no mandato do presidente Francisco Aguiar, e que venham outros anos. Muito bem, obrigada. Nosso programa chega ao fim. Muito obrigada a você que nos assistiu e até a próxima. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.